Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe a vocês é, a respeito de circuitos, uma questão de circuitos. Na verdade, não é uma questão, é uma demonstração de carga e descarga do capacitor. E aí o vídeo ele está dividido em duas partes, certo? Então, a primeira parte eu vou trabalhar com vocês a respeito da carga de capacitor. Então, nós temos a seguinte situação. Então, nós vamos avaliar a figura e vamos obter a equação de carga do capacitor. Então, inicialmente, como nós vemos aí nesse diagrama, a chave S ela não está conectada em nenhum ponto, nem A e nem B. Então, isso me indica que não há corrente circulante no circuito. Então, como eu quero definir a equação de carga do capacitor, então, para que haja uma corrente circulante e que esse capacitor aqui ele seja carregado, faz-se necessário que a chave esteja conectada no ponto A. Quando fazemos essa conexão, quando acionamos a chave e ligamos o circuito e analisamos esse circuito no sentido horário, certo? Então, pela lei das malhas, nós vamos obter a seguinte relação matemática: nós temos a força eletromotriz menos a tensão no resistor, a DDP que está passando aqui no resistor, que eu vou chamar de UR, menos a DDP que está circulando, que está passando aqui no capacitor, que eu vou chamar de UC. Então, pela lei das malhas, nós temos essa relação matemática. Então, então, nós temos a força eletromotriz, então, a DDP que está passando aqui que pode ser medida aqui no resistor, ela é definida como R vezes I, e a tensão que pode ser aferida aqui no capacitor, ela é definida como Q sobre C. Isso aqui igual a zero. E aqui eu vou chamar essa equação de equação 1. Só que vejam só, como é que nós vamos achar uma equação onde nós temos dois termos que são dependentes um do outro? Como assim? Nesse caso aqui da equação 1, tanto a corrente quanto a carga, elas são dependentes uma da outra. E nós podemos relacionar essa dependência da seguinte forma: I, que é a definição, certo? I é igual a dq sobre dt. E nós temos aqui uma relação 2. Quando a gente substitui essa equação 2 na equação 1, então nós obtemos o seguinte: força eletromotriz menos a resistência vezes dq dt menos Q sobre C, isso aqui igual a zero. Então, veja que agora nós temos uma equação onde nós temos apenas um termo, que é a carga. E aí nós temos a equação 3, e a equação 3, ela é uma EDO de primeira ordem, onde nós podemos separar aí os termos infinitesimais. Ou seja, nós podemos separar dq, que é o termo infinitesimal da carga, e nós podemos separar aí do termo, no caso, separar o termo infinitesimal da carga do termo infinitesimal do tempo. Então, para isso, nós vamos organizar a nossa equação 3. Então, ó, organizando a nossa equação 3, nós temos força eletromotriz menos Q sobre C. Isso aqui vai ser igual a R dQ dt. Se eu divido ambos os lados da equação por R, então isso vai me resultar força eletromotriz sobre a resistência menos Q sobre RC igual a dQ dt.
E a partir daqui eu já consigo separar os termos infinitesimais, de modo que nós temos o seguinte aqui. Vou botar, clica melhor. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter dt, força eletromotriz sobre R, menos Q sobre RC, igual a dq. Só que aí, ainda assim, nós precisamos deixar os termos, cada um no seu cantinho certo, certo? O tempo com a relação de tempo e carga com a relação de carga. Então, nós vamos obter o seguinte, dt é igual a dq sobre força eletromotriz sobre a resistência menos Q sobre RC. E aí nós chegamos a uma equação 4. E aí nessa equação 4 nós temos os elementos infinitesimais, certo? E para podermos encontrar uma relação, nós precisamos integrar esses termos, de modo que a gente vai ter o seguinte, certo? Então, a gente está começando partindo de um tempo inicial igual a zero até um determinado instante t. E a carga, que eu vou chamar de Q0, eu estou começando de um determinado valor de carga inicial zero até um determinado valor de carga Q. Então, aqui nós temos o limite de integração, certo? Para integrarmos essa relação 4 aqui. Então, nós vamos ter integral de 0 a t de dt igual a integral de 0 a q de dq, força eletromotriz sobre a resistência, menos q sobre RC, certo? Então, o primeiro termo, antes da igualdade, no caso, o termo antes da igualdade, ela é uma integral simples, certo? Então, nós vamos obter aqui t de 0 até t, e aí repetimos de 0 a q, dq, força eletromotriz sobre R, sobre a resistência, carga sobre resistência vezes a capacitância. Então, aqui o primeiro termo vai ficar t menos 0, que é o próprio t, e aí a integral de 0 a q de dq sobre força eletromotriz sobre a resistência, que é carga sobre resistência vezes a capacitância. Então, para integrarmos esse termo depois da igualdade, nós iremos utilizar a regra da substituição, certo? Que é vista no cálculo 2. Então, ó, porque não temos como integrar diretamente esses elementos, porque nós temos o termo infinitesimal aqui e temos a carga aqui também. Então, como é que a gente vai integrar esse termo? Então, para isso, nós vamos utilizar a regra da substituição. Então, ó, seja U igual E sobre R menos Q sobre RC. Então, ó, quando a gente deriva esse termo aqui, nós vamos derivar ele em termo da carga. Então, a gente vai ficar com menos dQ sobre RC. Só que, atenção aqui também, uma vez mudado os limites de integração, nós temos que mudar o intervalo de integração também. Já que a gente está fazendo uma substituição, nós temos que mudar esse intervalo aqui. Não vai ser de 0 até Q mais. Então, ó, se eu estou substituindo por um outro valor, por uma outra variável, então a gente vai ter que fazer o seguinte, analisar os valores
de U quando Q for zero e quando Q for igual a Q. Então, por exemplo, se Q é igual a zero, então qual vai ser o valor de U? Se Q é igual a zero, então esse termo aqui ele vai embora. Então, U vai ser igual a E sobre R. E se Q for igual a Q, perdão, deixa eu só corrigir aqui. Se Q é igual a Q, então U vai ser força eletromotriz sobre a resistência, carga sobre resistência vezes capacitância. Então, ó, feito a regra da substituição, os intervalos de integração também mudam. O intervalo de integração, no caso, vai mudar. Então, ó, feito essa substituição, então nós vamos obter agora, dando continuidade, então agora nós vamos ter T vai ser igual, no caso de que agora, resolvendo só aqui em cima rapidinho, nós temos que dq vai ser igual a menos RC du. Então, onde tem dq, a gente vai substituir por essa expressãozinha aqui. Então, ó, T vai ser igual à integral. Aí, lembrando, temos que fazer a substituição dos limites de integração. Então, vai ser força eletromotriz sobre R, e aqui, ó, força eletromotriz sobre R menos a carga sobre RC. Onde tem dq, nós vamos colocar menos RC du, e onde tem esse termo aqui, que a gente chamou de U, vai ficar aqui agora, ó, sobre U. Então, isso aqui vai ser igual a T, a integral. Os termos constantes eu posso colocar para fora da integral, então vai ficar menos RC, integral de intervalo da força eletromotriz sobre R até força eletromotriz sobre R, carga sobre resistência vezes a capacitância, de du sobre U, certo? Então, ó, a integral de du sobre U vai dar ln de U. E aí vai ser esse termo aqui, aí colocamos o limite de integração aqui, menos. Então, isso aqui vai resultar, ó, menos RC, e aí a gente vai ter aqui agora ln é sobre R menos Q sobre RC menos ln é sobre R. Beleza até aqui, gente? Então, ó, daqui agora, nós podemos fazer a seguinte análise, certo? Eu vou apenas repetir aqui, ó, o resultado para continuarmos aqui. Então, nós temos ln, perdão, nós temos aqui RC, está multiplicando todo mundo, ln menos carga sobre RC, então, aqui nós podemos aplicar uma propriedade
em ln, onde a gente vai ter isso aqui, ó. Dividido por, então, a propriedade aqui do logaritmo natural, certo? E aí, ó, quando a gente chega nessa relação aqui, nós podemos fazer uma simplificação, e aí a gente vai ter, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por E sobre R, então nós vamos ter 1 menos Q sobre força eletromotriz vezes a capacitância aqui, tá? Então, esse termo aqui dá 1, esse aqui também vai dar 1, e quando dividimos aqui pela força eletromotriz sobre a resistência, então, o termo da resistência vai embora, né? A gente simplifica e sobra o termo da força eletromotriz e aqui fica multiplicando o termo da capacitância. Terminou aqui? Não. Então, quando a gente reorganiza, certo? Se eu passar esse menos RC dividindo aqui, ó, nós vai ficar com menos T sobre RC igual Ln menos a carga, 1 menos a carga sobre a força eletromotriz vezes a capacitância. Então, aqui a gente se depara com a situação onde a gente vai aplicar, por exemplo, a termos exponenciais em ambos os lados. Quando a gente faz isso, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar elevado a menos T sobre RC, e aqui vai ficar igual a 1 menos a carga dividido pela força eletromotriz vezes a capacitância, certo? Então, ó, daqui a gente pode fazer o seguinte, força eletromotriz vezes a capacitância vezes a exponencial de menos T sobre RC igual força eletromotriz vezes a capacitância menos a carga. E agora é só organizar os termos. Então, organizando os termos, nós vamos ter o seguinte. Esse primeiro termo aqui, ele vai permanecer. Esse daqui vem para antes da igualdade. E aí, temos isso aqui. De modo que, se a gente multiplica ambos os lados por menos 1, então nós vamos obter sobre RC mais força eletromotriz vezes a carga, vezes a capacitância, perdão, isso aqui é igual a carga. E aqui a gente ainda consegue arrumar essa equação, né? Então, a carga vai ficar igual, vai ser igual a... Posso colocar esse termo aqui em evidência, a força eletromotriz vezes a capacitância, 1 menos E elevado a T sobre RC, certo? E aí, ó, nós chegamos, certo? Aqui nós chegamos à equação de carga do capacitor, certo? Então, temos todos esses passo a passos aí, esse passo a passo, e aí fazemos a análise. Então, veja que é uma conta muito bonita de se fazer, certo? Então, se você entendeu, deixa o teu joinha. Se você não entendeu, deixa nos comentários, que aí eu passo e posso tirar sua dúvida em qualquer passo aqui que você não tenha entendido,
certo? E aí eu vou fazer agora a parte 2. Então, se liga aí no próximo vídeo, certo? E aí, até já!